É mais ou menos como se nos anos 90, para fazer o paralelo com o Brasil de novo, houvesse um discurso de abandono da política externa do Barão do Rio Branco, né? Seria uma aproximação possível aí, que também é marcada pela estabilidade, pela prudência e pela não intervenção. E foi nesse contexto que surgiu um intelectual, que era um universitário, né, chamado Ahmet Davutoğlu, que foi autor de uma série de textos ao longo do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que versam sobre uma ideia, vamos dizer, conceitualmente mais refinada, de uma política externa turca moderna, neo-otomana, né? Então, ele vai desenvolver um conceito que vai ficar conhecido como profundidade estratégica, que basicamente é a ideia de que a Turquia deveria se ocupar de uma relação mais intensa com o Oriente Médio, principalmente, aprofundando as suas relações dentro daquilo que era entendido como o espaço tradicional do Império Otomano. Então, a ressignificação dessa orientação turca, não só no plano identitário, mas no plano da política externa, se dá a partir desse conceito de profundidade estratégica, que basicamente orienta a inflexão de uma Turquia ocidental do século XX para uma Turquia pós-ocidental, uma Turquia médio-oriental, a partir do fim da Guerra Fria, início do século XXI. E o Partido Justiça e Desenvolvimento, ao qual, aliás, o Davutoğlu era filiado até algumas horas atrás, acabou de sair a notícia de que ele se desfiliou do AKP, ou foi expulso, enfim, mas o fato é que o Davutoğlu, a história dele como intelectual, é uma história que está muito próxima da ascensão de um partido, que é o Partido Justiça e Desenvolvimento, que é a fusão de partidos que anteriormente já tinham defendido esse resgate do otomanismo e que chega ao poder em 2002, primeiro com o Abdullah Gül, depois o Erdoğan, e que vai consolidar o poder de uma nova interpretação da Turquia a partir dos anos 2000, centrada na identidade otomana em detrimento da identidade kemalista. Então esse foi talvez o momento mais importante de inflexão, né? Se o neo-otomanismo ele já vinha aparecendo desde o fim dos anos 80 como uma possibilidade para a Turquia, essa possibilidade se concretiza a partir de 2002 com a chegada do AKP ao poder. E aí a gente começa a ver essa simbologia otomana ressurgir de maneira muito visível, inclusive no próprio dia a dia das pessoas, né? Não só na religiosidade do turco médio, como também nas intervenções urbanas. A arquitetura passa a refletir essa memória, né, essa saudade otomana. Você começa a ter um processo que a gente chama de museificação de alguns pedaços da Turquia, justamente para tentar resgatar e preservar aquilo que seria o legado otomano, que o Mustafa Kemal havia destruído parcialmente durante o século XX. E a nostalgia otomana ganhou até um apelido, que seria a otomania, né, o Ottomania, né, que é um conceito que vai surgir ali nos anos 2000, justamente para destacar esse entusiasmo que os turcos passaram a ter com o Império Otomano. Há uma frase que eu acho interessante de um acadêmico turco, que ele diz o seguinte: a Turquia ela nunca odiou, ela nunca deixou de amar o Império Otomano, nem mesmo na época do Mustafa Atatürk. O que acontece é que o que os turcos amam sobre o Império Otomano muda com o tempo, né? Então, a Turquia, como sociedade, ela seleciona de maneira muito específica elementos da história e da memória otomanas como forma de se afirmar em determinados momentos do século XX. E aí, em 2002, esse projeto se torna muito mais bem acabado, né? Inclusive, uma das expressões dessa nostalgia otomana que recentemente veio ao ar essa novela O Século Magnífico, de 2011, que é uma série, na verdade, uma série que teve aí um grande sucesso na Turquia, que é justamente o resgate do Império Otomano como referencial romântico dentro da Turquia atual. E a própria retórica do governo Erdoğan, ela passa a incorporar esses elementos neo-otomanos de maneira mais clara. Então, uma fala muito ligada à coexistência, à harmonia e à tolerância, que, claro, são características idealizadas e romantizadas do Império Otomano, mas que vão ser trazidas de volta nesse processo. A ideia da Turquia como uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, não mais como uma âncora do Ocidente, mas sim como uma ponte ligando o Oriente Médio à Europa, é outro elemento, é outra evocação que se faz muito frequentemente na Turquia, né, do século XXI, sob o Erdoğan. E dentro disso, vejam, há iniciativas importantes capitaneadas pelo Erdoğan,
que subsistiram durante alguns anos, como, por exemplo, acho que já ouviram falar da iniciativa Aliança de Civilizações, que o Erdogan propôs junto com a Espanha, Turquia e Espanha, propuseram nas Nações Unidas em 2005, que é a ideia de promover um grande diálogo multirreligioso ou interreligioso no mundo dos anos 2000 como forma de superar a islamofobia e todo tipo de intolerância religiosa que começou a ganhar muito terreno depois do 11 de setembro de 2001. Então, fez aniversário agora recentemente, o 11 de setembro ele teve um papel marcante na própria ressignificação também do que era o Islã terrorista, toda a narrativa do terrorismo islâmico começa a surgir com muita força dentro desse processo, e aí o Erdogan, como ele é o representante moderno ou contemporâneo do Império Otomano, que era fundamentado dentro do Islã, ele vai tentar fazer um projeto político para limpar a barra do Islã e para poder normalizar o Islã dentro do século XXI, dentro dessa ideia de civilizações. Então, a Aliança de Civilizações é um projeto, aliás, do qual o Brasil, inclusive, fez parte. O governo Lula, muito entusiasmadamente, foi lá e abraçou o projeto, sediou, inclusive, uma reunião da Aliança de Civilizações aqui no Rio de Janeiro em 2010. Então, teve um monte de imbricações aí também com a política externa brasileira, que, como a gente sabe, são imbricações importantes para a gente entender, inclusive, o destino do Brasil, dos anos Lula, ali, 2010, que a aproximação com a Turquia teve um significado importante para nós. E aí o Davutoglu, o grande intelectual neo-otomano que vai trazer essas ideias de profundidade estratégica, de uma volta para o Oriente Médio, ele vai se tornar não só um político influente dentro do AKP, como ele vai virar ministro das Relações Exteriores da Turquia a partir de 2009. Então, ele vai primeiro formular uma série de pressupostos ou de corolários sobre a Turquia contemporânea e depois ele vai tentar implementar esse projeto de maneira mais bem acabada no longo prazo. Então, a grande consideração do Davutoglu, pensando nele como um intelectual público, é de que a Turquia havia se tornado um ator unidimensional, rígido e reativo. Esse seria o traço mais deletério da política externa turca republicana, que ignorava a pluralidade de recursos e riquezas oferecidos pelo legado geopolítico otomano. Então, o conceito de profundidade estratégica ele se justificava moralmente porque o Império Otomano poderia oferecer para a Turquia um guia importante, poderoso, histórico, de como que a Turquia lidava com seus vizinhos e como é que ela deveria, a partir de então, lidar com seus vizinhos. E aí é curioso porque, indo nas obras um pouco anteriores à chegada do Davutoglu ao poder, em 2009, a gente vai encontrar referências muito interessantes sobre como ele vê o Islã dentro desse novo conceito. Então, ele escreveu um texto em 93 chamado Transformação Civilizacional e o Mundo Islâmico. Nesse texto de 93, ele basicamente vai dizer o seguinte, que a ordem internacional construída pelo Império Otomano no século XVI e XVII era superior moralmente à ordem westfaliana construída pelos europeus ao mesmo tempo no século XVI e XVII, só que do outro lado do continente. Então, ele vai falar de uma superioridade moral e política, de uma ordem otomana em oposição à ordem westfaliana. Ele vai recuperar conceitos que são muito tradicionais do Islã político, como o conceito de Umma, que seria o conceito da Irmandade Universal, o conceito de Dar al-Islam, ou Darul Islam, que é o conceito de ordem islâmica, e a própria ideia de califado, que era uma ideia característica do Império Otomano, vai ressurgir na narrativa da política externa turca a partir dos anos 90. Então, esses conceitos eles dão sentido à reinterpretação do presente a partir desse grande conceito aí de Islã político. E aí a profundidade geográfica, que era a primeira ideia do Davutoglu, de pensar a profundidade estratégica a partir da geografia otomana no Oriente Médio, ela vai conviver cada vez mais com uma profundidade histórica. Então, não é só, vamos dizer, resgatar um projeto hegemônico otomano ao Oriente Médio, é resgatar uma prática histórica do Império Otomano no Oriente Médio. Então, a partir, obviamente, do conceito de Islã político. E aí, a chegada do Davutoglu ao Ministério das Relações Exteriores da Turquia, em 2009, coloca em marcha esse projeto de maneira mais concreta. Ele já vinha sendo construído pelo próprio Erdogan sob a influência intelectual do Davutoglu e de outros proeminentes intelectuais aí do Islã turco. Mas isso vai ganhar corpo, eu diria, de maneira mais específica a partir de 2009. E a grande diretriz estratégica, uma vez que o Davutoglu se transforma em ministro das Relações Exteriores, é a ideia de zero problemas com os vizinhos. Então,
a noção de zero problems with neighbors, né, que é uma ideia que o Davutoglu vai construir de maneira clara, ela vai orientar a política externa turca desde então. O grande problema, e aqui a gente já pode colocar alguns questionamentos críticos, é que essa apropriação romântica e idealizada do Império Otomano, ela superestimou de maneira terrivelmente ingênua, ou estratégica, vai saber, mas ela superestimou essas noções de harmonia, tolerância e paz associadas a um passado idílico do Império Otomano. Né? A Turquia, ela até tentou, a bem dizer, entre os breves anos de 2009 e 2010, construir uma política de fato de zero problemas com os vizinhos. Agora, a gente não pode se esquecer de que, em se tratando de Oriente Médio, é muito difícil qualquer país ali, por mais bem intencionado que seja, ter zero problemas com os vizinhos. Até porque os vizinhos são fonte permanente de problemas geopolíticos todo dia. Né? Então é curioso porque assim que o Davutoglu assumiu a chancelaria turca, houve a primeira guerra de Gaza em 2009. E que depois levou até um incidente com a Turquia, que foi aquele incidente de uma fragata turca que foi entregar mantimentos em Gaza, e Gaza estava sob bloqueio já, e que Israel invadiu e matou, inclusive, nacionais turcos e tal. Então, tem um problema aí concreto, que é como é que se mantém uma ideia de zero problemas com os vizinhos se você tem um conflito israelo-palestino chegando no seu nível mais agudo, né? 2009, ele coincide, inclusive, com a chegada de Netanyahu, né? Com o primeiro-ministro de Israel, e um pouquinho depois, a gente vai começar a ver também os desdobramentos da Primavera Árabe, que vão basicamente interditar qualquer possibilidade de se construir uma política de zero problemas, assim como preconizara o Império Otomano desse passado imaginado. Então, a construção dessa política de zero problemas com os vizinhos, ela é certamente idealizada, né, com certeza. E aí a grande referência que se traz, além dos conceitos anteriores de califado, ordem islâmica, etc., é uma crítica direta ao acordo de Sykes-Picot, né, como o grande motor do que seria a visão da Turquia para o Oriente Médio. E aqui eu trouxe uma fala do Davutoglu, num discurso que ele faz em 2013, chamado A Grande Restauração, a política externa turca no mundo, a política externa turca do mundo antigo à globalização, que é um discurso longo e importante que ele faz em 2013, em que ele diz o seguinte: é impossível construir o futuro com noções emergentes de pertencimento ao Estado, o que ele chama de statehood, baseadas em ideologias nacionalistas conflitantes que emergiram dos mapas de Sykes-Picot em 1916, além da administração colonial e das fronteiras desenhadas artificialmente. Aí ele prega: vamos quebrar o molde imposto sobre nós pelo acordo de Sykes-Picot. E ele diz isso em 2013, já com a Primavera Árabe em marcha, o que dá a entender que um dos objetivos estratégicos da Turquia pós-2011, pós-Primavera Árabe, era justamente o de redesenhar o mapa do Oriente Médio, negando o legado de Sykes-Picot e, eventualmente, reafirmando uma hegemonia turca no próprio redesenho das fronteiras médio-orientais, o que não deixa de ser um projeto ambicioso, né, dentro desse contexto. Além da crítica ao acordo de Sykes-Picot como referencial histórico direto do Davutoglu, houve outros movimentos importantes, como, por exemplo, a reforma da Organização para a Cooperação Islâmica a partir de 2005, sob a influência da Turquia e do partido AKP, o congelamento do pleito de integração à União Europeia. Depois da última grande expansão da União Europeia em 2004, a Turquia meio que foi abandonando essa pretensão de estar ali, já entendendo que a Europa não aceitava de bom grado essa entrada da Turquia na União. E a Primavera Árabe ela foi vista, num primeiro momento, até de maneira otimista, como um contexto de oportunidades novas para a afirmação da hegemonia turca. Qual o problema? O problema é que a Primavera Árabe saiu completamente do controle e das expectativas iniciais sobre o que ela poderia trazer de concreto para o conflito do Oriente Médio, para a realidade geopolítica do Oriente Médio. Havia uma expectativa, que eu acho que alguns que são mais velhos aqui talvez se lembrem com clareza, a expectativa inicial ali em 2011 era de que Primavera Árabe reconstruísse o mapa político do mundo árabe a partir dos conceitos de democracia e liberdade.
Inclusive, havia também um romantismo por trás dessa narrativa de que as pessoas estavam saindo na Praça Taksim ou na Praça Tahrir, no Egito, à rua, com a intenção de reconstruir uma sociedade política democrática, o que não era necessariamente verdade, como a gente viu depois. E todos os eventos que sucederam à Primavera Árabe foram eventos muito difíceis para a própria Turquia. A Turquia perdeu completamente a mão dentro dessa nova conjuntura, que abriu, inclusive, espaço para uma disputa hegemônica muito mais complicada do que a Turquia jamais imaginou que fosse encontrar. O que a gente tem, quase uma década depois, de resultados geopolíticos da Primavera Árabe? Que eu trouxe um mapa só para ilustrar o que está acontecendo. O Dani que me ensinou a fazer esses mapas aqui. Você tem hoje claramente um eixo hegemônico de disputa entre Irã e Arábia Saudita. Eu não preciso entrar nesse assunto, mas acho que todo mundo aqui compreende bem a clivagem xiita-sunita, que, claro, não é uma clivagem necessariamente real e teológica, mas é certamente uma clivagem política que vai ser usada e mobilizada de maneira sistemática por esses atores disputando a hegemonia regional. E a Turquia entrando como um terceiro elemento dessa disputa hegemônica dessa região, construindo relações muito interessantes e, em certo sentido, até contra-intuitivas com Israel de um lado e com o Catar do outro lado. São dois países com quem a Turquia busca afirmar uma certa visão otomana de mundo. Em Israel, em respeito à própria minoria judaica, que sempre foi muito respeitada nesse mundo ideal romantizado otomano, e o Catar, que é, vamos dizer, o símbolo hoje que representa a Irmandade Muçulmana. Não sei se vocês sabem, mas o Islã sufista, o Islã que nasce com a Irmandade Muçulmana e que se afirma ali nos anos 20, no Egito e etc., ele vai ter hoje como elemento de guarida mais importante o Catar, que vai preservar a Irmandade Muçulmana, inclusive os líderes do Hamas estão no Catar. Você tem aí uma questão que está ligada a isso também. E a Turquia se tornou uma espécie de bastião sunita ligado à Irmandade Muçulmana, dentro de uma disputa em que você tem o wahhabismo jihadista de um lado como elemento central da identidade saudita e do outro lado o xiismo republicano da República Islâmica do Irã. Então, nesse mapa complexo das interações do Oriente Médio, a Turquia ela entra na disputa hegemônica a partir de um conceito de neo-otomanismo que tem claramente seus limites colocados diante dessa romantização de um Império Otomano pacífico, ordeiro, e que quer para o Oriente Médio nada mais do que a paz, a ordem, a harmonia e a tolerância, coisas que certamente não acontecem diante dessa disputa hegemônica que a gente vê. Então, o que a gente começa a perceber de 2011 para frente num primeiro momento, a tentativa de afirmação dessa estratégia neo-otomana diante de um Oriente Médio de transformação, com a pretensão eventual de redesenhar o mapa do Oriente Médio a partir dos interesses turcos sob a chave neo-otomana, e diante do esgotamento dessas possibilidades, com o agravamento da geopolítica do Oriente Médio, a gente começa a ver a decadência total do projeto neo-otomano do Davutoglu, a ponto dele ser criticado de todos os lados. Ele foi criticado, para início de conversa, pela imprensa turca, imprensa hoje que está muito mais silenciosa do que já esteve, mas, por exemplo, o pessoal brincava na Turquia, lá para 2009, 2010, que na relação, por exemplo, da Turquia com a Síria, a estratégia do Davutoglu havia passado de 0 problemas para 0 soluções. Então, o pessoal começou a fazer piada com a ideia de zero problems. Então, zero problems to zero solutions. Outros autores começam a falar que do 0 problemas a Turquia passou uma ideia de solidão preciosa, precious loneliness, a ideia de um isolamento da Turquia, no fim, em função dessa política muito voltada para o Império Otomano que não existe. E o próprio Davutoglu foi obrigado, a uma certa altura, a mudar o seu conceito de 0 problemas, que era um conceito completamente irrealista, a partir de certo momento, para um conceito que ele chamou de equilíbrio entre segurança e liberdade. Esse conceito de equilíbrio entre segurança e liberdade reflete um pouco mais pragmaticamente o que o Império Otomano pode garantir dentro dessa ideia romantizada neo-otomana. Então, essas turbulências que a Turquia vai viver no contexto regional e no contexto doméstico turco pós-2013 vão transformar a política externa turca num elemento central nessa longa era Erdogan, e a adaptação ela é basicamente um pressuposto necessário para que a Turquia possa se adaptar ao mundo em que a gente está hoje testemunhando. Então, o que a gente começa a ver nessa ressignificação da política externa turca, inclusive da apropriação neo-otomana? Primeiro,
você começa a ter relações muito fortes e surpreendentes também, dada a trajetória do século XX de uma Turquia muito voltada para a OTAN, você começa a ter uma relação muito intensa com a Rússia de Putin. E é curioso porque o encontro simbólico da Turquia neo-otomana e da Rússia de Putin se dá justamente nesse encontro interimperial. Né? Então, há um texto muito interessante vou até falar o nome do autor aqui, que é Igor Torbakov, que ele escreveu um texto muito interessante sobre isso, mostrando exatamente as interseções e os encontros entre a Turquia otomana e a Rússia neo-czarista do Putin, se a gente puder colocar assim. Claramente o projeto de revisão do acordo de Sykes-Picot e da Guerra Civil Síria entrou em colapso. Então, a ideia de uma Turquia que teria controle sobre o processo de redefinição do mapa político do Oriente Médio acabou. E a Turquia ela vai se afirmar ao mesmo tempo como potência emergente e potência regional, mas agora, como eu falei, entrando numa disputa hegemônica sangrenta com outros dois grandes atores da geopolítica do Oriente Médio, o Irã, mas sobretudo, no caso, a Turquia e a Arábia Saudita. Com o Irã, a Turquia consegue manter ainda uma relação de dissuasão. Né, lembrando que foi com o Irã, aliás, que a Turquia buscou, né, estender um acordo nuclear em 2010 junto com o Brasil, né, o famoso acordo de Teherã, que da mesma forma que começou, ele deu errado, mas que teve um papel importante naquele contexto ali de 2010, na busca da afirmação da Turquia como uma potência regional com interesses que iam para além do seu espaço, inclusive otomano. A diretriz neo-otomana original de zero problemas foi substituída por uma ideia de hegemonia regional, como eu falei para vocês. A Turquia hoje disputa a primazia com a Arábia Saudita e com o Irã, e várias questões se somam a novas questões dentro do repertório de prioridades da política externa turca. Então, a questão palestina ela vai perder espaço para a ascensão de temas novos dentro da geopolítica do Oriente Médio, como a guerra da Síria, a guerra do Iraque, a influência turca sobre o Kurdistão iraquiano, que se tornou independente, autônomo, né, recentemente, o próprio protagonismo dos kurdistões sírio e iraquiano dentro da guerra contra o Estado Islâmico é um motivo de preocupação para a Turquia. A Turquia passou por alguns atentados terroristas importantes de 2015 para frente, que também vão colocar o terrorismo curdo no centro da agenda. E aí é curioso, né, a própria retórica de harmonia, tolerância, cooperação e etc., que era característica do Império Otomano multicultural, começa a dar espaço a uma relação super radical e de exclusão com relação, por exemplo, à questão curda. Né? Então, se em 2010, 2009 o Erdogan ainda falava numa certa harmonia com os curdos na Turquia, ele de 2013 para frente abandonou completamente essa retórica. Inclusive, outros grupos, né, religiosos que na Turquia prevaleceram, como o próprio Fethullah Gulen, vão também sumir desse contexto. E aí, por fim, eu posso dizer que a Pax Otomânica ela se coloca, né, dentro desse marco da política externa turca como uma fonte de oportunidades e de riscos, mas eu diria que nessa entrada da terceira década do século XXI que a gente está chegando, né, a Pax Otomânica ela está muito mais no campo dos riscos do que propriamente das oportunidades. A própria demissão do Davutoglu em 2017 e a chegada do novo ministro, né, que é o Mevlut Çavuşoğlu, né, não sei falar o nome dele, mas enfim, esse novo chanceler turco, ele mesmo já abandonou essa retórica neo-otomana no sentido mais estrito, né, ele mesmo já propôs uma outra coisa que ele chama de realismo moral, que é uma política externa pragmática e realista por um lado, mas com traços principistas do Islã por outro lado. Então, o Islã ele deixa de ser a projeção daquilo que se quer construir para a Turquia e passa a ser simplesmente um elemento de embasamento moral de uma política externa que é fundamentalmente realista a partir de 2017 e que vai se consolidar nesse âmbito. Né? Então, a gente tem que acompanhar, e eu acho que a política externa neo-otomana ela vai durar, ainda que com adaptações, enquanto durar o próprio reinado, né, do sultão Erdogan na Turquia. A questão é que, com a saída dele, pode-se ter uma transformação também que vai gerar uma inflexão importante na política externa turca, que a gente não consegue estimar ainda para que caminho isso vai nos levar, mas que coloca a Turquia como um ator importante, não só mais na construção da estabilidade do Oriente Médio, mas também no fomento à instabilidade do Oriente Médio, como a gente vê hoje. É isso, obrigado.